Existe uma história que durante décadas foi contada quase como um símbolo de sucesso no Brasil. A de um homem que sobreviveu à guerra, chegou sem nada e construiu um império do zero. Esse homem era Samuel Klein, e durante muito tempo, essa foi praticamente a única versão conhecida. Mas por trás dessa imagem, começaram a surgir relatos que mudariam completamente a forma como essa história é vista hoje. Para entender tudo, é preciso voltar muito antes das denúncias, voltar para a origem. Samuel Klein nasceu na Polônia, viveu a Segunda Guerra Mundial, passou por campos de concentração e perdeu parte da família naquele período. Anos depois, imigrou para a América do Sul e chegou ao Brasil na década de 1950, onde começou como mascate, vendendo produtos de porta em porta. Aos poucos, construiu o que viria a se tornar a rede Casas Bahia, focada principalmente na população de baixa renda, com crédito facilitado e parcelamento, algo que ajudou milhões de brasileiros a consumir. Essa trajetória fez com que ele fosse visto como um exemplo de superação, alguém próximo do povo, alguém que entendia as dificuldades das classes mais baixas. Essa imagem pública foi extremamente forte, consolidada ao longo de décadas. Mas, paralelamente a essa construção, existem registros e relatos que só ganharam visibilidade muitos anos depois, principalmente a partir de investigações jornalísticas aprofundadas publicadas em 2021. Essas investigações reuniram depoimentos de dezenas de mulheres e analisaram documentos e processos judiciais que apontam para um padrão de comportamento que teria ocorrido ao longo de décadas. Segundo essas reportagens, há relatos de que Samuel Klein teria utilizado sua posição de poder e influência para manter um sistema de aliciamento de meninas e jovens, muitas delas em situação de vulnerabilidade social. Esses relatos descrevem um funcionamento que envolvia a oferta de dinheiro, presentes e benefícios em troca de encontros com o empresário. Um dos pontos mais marcantes desses depoimentos é o perfil das vítimas descritas, jovens de origem humilde, muitas vezes com poucas oportunidades e acesso limitado a recursos. Em vários relatos, aparece a mesma dinâmica. Meninas que ouviam falar que poderiam ganhar dinheiro ou produtos ao ir até determinados locais ligados ao empresário, especialmente a sede da empresa em São Caetano do Sul ou outros imóveis. Há um relato específico, por exemplo, de uma mulher que afirmou ter ido ainda criança até a sede da empresa após ouvir que poderia ganhar um tênis e dinheiro. Segundo o depoimento, ao chegar lá, teria sido levada até um escritório onde ocorreu uma abordagem física inadequada e, ao sair, recebeu os itens prometidos. Esse tipo de relato se repete com variações em diferentes testemunhos reunidos pelas investigações. Outro elemento importante que aparece nessas apurações é a menção a intermediários. Segundo diversas fontes ouvidas, existiriam pessoas responsáveis por indicar, levar ou aproximar essas jovens do empresário, formando uma espécie de rede informal de aliciamento. Além dos relatos, há também registros documentais que reforçam parte desse cenário. Processos judiciais trabalhistas analisados por veículos de imprensa indicaram que funcionários das lojas da rede eram instruídos a realizar pagamentos em dinheiro para mulheres jovens que compareciam às unidades com autorizações ligadas diretamente ao empresário. Esses episódios geravam constrangimento entre funcionários e foram reconhecidos em decisões judiciais na esfera trabalhista, embora não configurem por si só condenação criminal por abuso. Segundo essas informações, algumas dessas mulheres iam até as lojas com bilhetes assinados e recebiam quantias em dinheiro ou produtos, o que indicaria um fluxo recorrente desse tipo de pagamento. Esse detalhe é importante porque mostra que não se trata apenas de relatos isolados, mas de um padrão que deixou rastros documentais. As investigações também apontam que esses encontros não aconteciam apenas em um único local, mas em diferentes propriedades ligadas ao empresário, incluindo cidades do litoral paulista e até outros estados. Outro ponto que chama a atenção é o tempo. Os relatos indicam que esse suposto padrão teria ocorrido ao longo de décadas, o que levanta questionamentos sobre como isso poderia ter permanecido pouco conhecido por tanto tempo. Algumas reportagens sugerem que fatores como o poder econômico, influência e o silêncio das vítimas contribuíram para que essas histórias não viessem à tona antes. Também existem menções a acordos judiciais no passado. De acordo com fontes citadas nas investigações, alguns casos teriam sido resolvidos por meio de indenizações e acordos confidenciais, o que teria impedido que detalhes viessem a público naquele momento.
Esse tipo de acordo, quando ocorre, pode encerrar disputas sem que haja uma decisão judicial sobre o mérito dos fatos. É fundamental deixar claro um ponto central para entender esse caso de forma responsável. Apesar da quantidade de relatos, documentos indiretos e investigações jornalísticas, não houve uma condenação criminal definitiva de Samuel Klein por esses fatos. Ele faleceu em 2014, antes que muitas dessas denúncias viessem a público ou avançassem judicialmente. Isso significa que o que existe hoje é um conjunto consistente de denúncias, testemunhos e evidências indiretas, mas não uma sentença penal que estabeleça culpa de forma definitiva. Essa distinção é essencial para não distorcer a realidade dos fatos. Mesmo assim, o impacto das revelações foi profundo. A imagem construída durante décadas começou a ser confrontada por uma outra narrativa, baseada nos relatos dessas mulheres e nos documentos que vieram à tona. Aquela figura do empresário próximo do povo passou a ser vista sob uma perspectiva muito mais complexa. E talvez o aspecto mais difícil de ignorar em toda essa história seja exatamente o contraste. De um lado, um homem que construiu um império voltado para as classes populares, que se tornou símbolo de ascensão social. Do outro, relatos que descrevem justamente pessoas dessas mesmas classes sendo colocadas em situações de extrema vulnerabilidade dentro de uma relação de poder desigual. Outro ponto que aparece com frequência nos depoimentos é o silêncio. Muitas dessas mulheres disseram que não falaram antes por medo, vergonha, dependência financeira ou por acreditarem que não seriam ouvidas. Quando se trata de figuras com grande poder econômico e influência, esse tipo de silêncio pode se prolongar por anos. No fim, essa não é uma história com um encerramento claro. Não existe uma decisão final que resolva todas as dúvidas. O que existe é uma reconstrução baseada em investigações jornalísticas extensas, documentos, processos e relatos que, juntos, formam um quadro que ainda hoje gera debate. E é exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Não é apenas o que foi revelado, mas tudo aquilo que permaneceu escondido por tanto tempo, tudo aquilo que ficou entre relatos, arquivos e silêncio. Uma história que desafia diretamente uma das narrativas mais conhecidas do sucesso empresarial no Brasil, e que mostra como, por trás de grandes trajetórias, podem existir camadas muito mais difíceis de encarar.